Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Alunos do Colégio Metropolitano do terceiro ano, maratona pré-ENEM. Então, como combinamos na nossa aula, né? Eu vou adiantar algumas questões da maratona para que vocês possam já também ir estudando e conferindo as resoluções, tá certo? Então, eu vou começar com a questão 49, que aborda o assunto das soluções, né? Estudo das soluções, certo? Então, a questão fala o seguinte, que xaropes são soluções concentradas que contêm em sua composição açúcar, né? Sacarose. Então, ele traz aqui a massa de sacarose, que é igual a 500 gramas, num volume aí de 1,5 litro, né? Ele quer que você determine a concentração molar, a concentração expressa em mol por litro. Ok? Então, o que acontece? Você vai, a massa molar veio aqui, ó, tá vendo? Vamos usar então a tradução, 342 gramas por mol. Cada mol de sacarose corresponde a 342 gramas. Entretanto, temos 500 gramas. Isso vai dar quantos mol? Então, vai dar aproximadamente 1,47, 1,46. Arredondando aqui, aproximado, né? Então, um pouquinho, 1,5 mol. Esse 1,5 mol está dentro de um volume de 1,5 litro. Como eu quero em mol por litro, eu trabalho com 1 litro. Então, a concentração aí é aproximadamente 1 molar, 1 mol por litro. Para quem não quer fazer a resolução nesse modelo aqui, você pode usar aquela fórmula da concentração molar. Lembra que eu expliquei? Massa do soluto sobre a massa molar que multiplica o volume em litro. A massa do soluto é de 500 gramas. A massa molar, 342. E o volume é 1,5. A concentração molar aí vai dar aproximadamente 1. Tranquilo, né? Fácil. A questão 50 também aborda o estudo das soluções, né? Então, ele tem aqui, ao colocarmos 8,4 gramas do bicarbonato de sódio num volume aqui de 100 ml, né? Temos a formação de uma solução salina. Ele quer que nós determinemos o valor da concentração em mol por litro também. Então, eu costumo dizer o seguinte, se você quer concentração em mol por litro, eu tenho que usar o volume para 1 litro, ou seja, 1000 ml. Como nós temos aqui 100 ml, eu poderia, para ganhar tempo, multiplicar por 10 aqui, ó. Aí daria volume de 1 litro. Se eu multipliquei esse volume por 10, a massa também seria por 10. Então, eu passaria a ter 84 gramas do bicarbonato para cada 1 litro. Se fosse concentração em grama por litro, estaria pronto, né? Ele quer mol por litro. Como é que eu posso, então, utilizar a relação de mol? Calculando a massa molar. E interessante que se eu calcular aqui a massa molar, o C vale 12, o O 16, o Na 23 e o H1, vai dar exatamente 84 gramas por mol. Então, a massa molar é 84 gramas por mol e a massa é de 84 gramas. Isso dá também 1 mol por litro. Se você não quer fazer assim, não tem problema. Vamos fazer pela fórmula. É a mesma fórmula da questão 49. Massa do soluto sobre a massa molar vezes o volume expresso em litro. A concentração aqui vai ser, então, 8,4 gramas sobre 84 gramas por mol, que multiplica 100 ml, que é 0,1 litro. Calculando isso aqui, vai dar também exatamente 1 mol por litro, alternativa C. Tranquilo ou não?
Bom, a questão 51, né, ele fala aí do permanganato de potássio, que é um antisséptico, né, com ação bactericida, né, antibactericida em feridas, o que facilita a cicatrização. Pois bem, o permanganato de potássio, ele é vendido com um comprimido de 100 miligramas, e o seu modo de preparo é o seguinte: para cada 25 gramas, você tem que ter 1 litro de água, não é isso? Ou seja, a concentração que ele vai trabalhar aí é de 25 miligramas por litro, né? O problema é o seguinte, que a pessoa que preparou aí, em vez de utilizar um comprimido, né? Ele colocou aí 3 comprimidos de 100 miligramas cada e completou com água para 4 litros. O problema, então, é o seguinte, se ele tem 100 miligramas aí, né, em 4 litros, qual será a sua concentração? Então, ele tem 300 gramas em 4 litros, não é isso? Isso vai dar uma concentração de 75 miligramas por litro. Então, a concentração que nós queremos é essa aqui, ó, 25. A concentração que nós obtemos é 75 miligramas por litro. Então, ele está perguntando o seguinte, para eu ajustar de 75 para 25, eu vou ter que colocar água. Esse processo, você conhece muito bem, é chamado diluição, né? Onde C1 vezes V1 é igual a C2 vezes V2. Ele está perguntando quanto tem que colocar de água para que de 75 caia para 25. Então, a concentração inicial aqui é 75, o volume é de 4 litros, você quer ajustar para 25 miligramas por litro, então qual será o volume final? O volume 2 aí, no caso, vai ser de 12 litros. Entretanto, a resposta não é 12. 12 é o volume final, não é isso? Então, se eu tenho 4 litros, se tem que chegar a 12, eu tenho que adicionar, portanto, 8 litros. Concorda? Então, no caso, a alternativa D, né? 8 litros. A questão 52 da UERJ, né? Fala o seguinte, tem uma solução estoque de hidróxido de sódio. E essa solução foi preparada dissolvendo 4 gramas do soluto, que é o hidróxido de sódio, em água, obtendo 100 ml. Então, diante disso aqui, você já pode calcular a concentração molar da solução estoque. Já está pronta aqui, ó, é 1 mol por litro. Você pode calcular para conferir. Então, a massa do soluto, que é 4 gramas, sobre a massa molar, que vai dar 40 de hidróxido de sódio, calculando, né? Volume de 0,1 litro. Então, deu 1 mol por litro. Aí, foi colocado água, né? Você pegou uma alíquota dessa amostra aqui e diluiu. Eu não sei quanto foi pego aqui. Eu sei que o total é 100 ml, mas pegaram aqui uma alíquota de volume V1. E foi colocando água, diluindo, até gerar uma solução final de volume V2 igual a 250 ml e de concentração 0,15 mol por litro. Então, eu tenho aqui uma diluição. O que nós queremos encontrar é qual volume inicial eu devo tirar para colocar num sistema, para depois adicionar água, para que nós possamos obter uma solução de volume 0,25 litro, que é isso aqui, e de concentração 0,15 mol por litro. Então, calculando esse volume aqui, vai dar 37,5, no caso aí, ml. Então, a resposta é que aproximadamente, então vai ser 37 ml. É muito comum nessas provas
eles cobraram diluição, tá ok? Então, a diluição é o acréscimo de solvente e a redução do volume, tá certo? A questão 53, né, é uma questão aí da UERJ, e ela traz um assunto que o Enem vira e mexe está cobrando, né? Que é você comparar o poder, a capacidade de um hidrocarboneto ou de um composto orgânico, de um combustível, de poluir mais ou poluir menos, né? E essa poluição, ele contou aqui, ó, é a razão entre a energia liberada e a quantidade de CO2 produzido. Importante, a quantidade de CO2 produzido é exatamente igual ao número de carbono. Então, vai ser a razão entre essa energia aqui e o número de mol de CO2. Como o octano tem 8 carbonos, na combustão vai gerar 8 mol de CO2. Vamos dividir aqui. O hexano tem 6 carbonos, 6 mol de CO2. O benzeno tem 6 carbonos também, 6 mol de CO2. O pentano, né, tem 5 carbonos, 5 mol de CO2. Você vai fazer a razão aí e dizer qual que tem maior energia. Se a energia é maior, ele tem menor capacidade de poluir, tá certo? Então, fazendo as razões aí, você percebe, né, que o que tem libera energia maior, no caso, vai ser o pentano, tá ok? Então, no caso, o pentano vai ser a alternativa D. Tranquilo? Só dividir então, né? Ele falou aí fazer a razão, realizar a razão entre a energia e a quantidade de CO2 liberada.